Olá, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que está cada vez mais em alta. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. É um assunto que impacta a vida digital de todo mundo e a gente quer te ajudar a entender direitinho como. É isso aí. A LGPD é super importante para proteger nossos dados nesse mundo digital e eu tô animado para te guiar nessa jornada. E para a gente ir fundo, preparamos um material super completo. Artigos acadêmicos, trechos de livros e até a própria lei na íntegra. Legal. Com esse material, a gente vai poder desvendar todos os mistérios da LGPD. Mas vamos começar do começo. Por que precisamos de uma lei específica para proteger nossos dados? O que torna a LGPD tão crucial? Boa pergunta. Você já parou para pensar na quantidade de dados que a gente gera todo dia? Cada clique, cada compra online. Tudo isso deixa rastros. E esses dados nas mãos erradas podem ser usados para nos manipular. Nossa, verdade. E que tipo de problemas a falta de proteção de dados pode causar? Pode dar uns exemplos. Claro, imagine que você está pesquisando passagens aéreas e de repente os preços começam a subir do nada. Isso pode acontecer porque as empresas rastreiam seus dados e sabem que você está querendo viajar. Caramba, que tenso. Pois é. Outro exemplo. Ah, Você se candidata a um emprego e é rejeitado sem saber o motivo. Pode ser que a empresa tenha usado seus dados de redes sociais para tirar conclusões erradas sobre você. A LGPD busca evitar esse tipo de situação, garantindo que seus dados sejam usados de forma justa. Faz todo sentido. E a LGPD também fala sobre dados sensíveis, né? Que tipo de dados são esses? E por que eles precisam de uma proteção ainda maior? Dados sensíveis são aqueles que revelam informações muito pessoais, como origem racial, religião, opinião política, dados de saúde, enfim, informações que, se usadas de forma errada, podem gerar preconceito. Entendi. É por isso que a lei exige um cuidado redobrado com esses dados, né? Exatamente. A divulgação ou uso indevido desses dados pode ter consequências sérias, como exclusão social ou até violência. é realmente preocupante. E quando se trata de crianças e adolescentes, a lei é ainda mais rigorosa, né? Sim, a LGPD reconhece que crianças e adolescentes são mais vulneráveis no mundo digital e exige que o consentimento para usar seus dados seja dado pelos pais ou responsáveis. Faz sentido. As crianças nem sempre entendem os riscos de compartilhar informações online. Mas e quando as empresas precisam dos nossos dados para cumprir alguma obrigação legal? Tipo, fornecer informações para a Receita Federal. Nesses casos, a LGPD permite que as empresas usem os dados sem o seu consentimento, mas só para essa finalidade específica. Elas não podem usar esses dados para outras coisas, como te enviar propaganda sem a sua permissão. Ah, tá. Então a LGPD busca um equilíbrio, né? Protege nossos dados, mas também permite que as empresas funcionem. E quando as empresas querem usar nossos dados para melhorar seus serviços ou criar novos produtos. Aí entra o conceito de legítimo interesse. A empresa pode usar seus dados sem consentimento se tiver um interesse legítimo, mas precisa demonstrar que esse interesse é maior que o seu direito à privacidade. Interessante. Mas como a gente sabe se o legítimo interesse da empresa é realmente legítimo? A LGPD exige que as empresas façam um teste de proporcionalidade, comparando seus interesses com os direitos do titular dos dados. Parece que a LGPD pensou em tudo. Mas quem garante que as empresas estão cumprindo a lei? Para isso, temos a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles fiscalizam as empresas, investigam denúncias e podem aplicar multas pesadas para quem descumprir a lei. Então a EMPD é tipo o xerife da LGPD, né? Garantindo que a lei seja cumprida e que nossos direitos sejam protegidos. Exatamente. A ANPD é fundamental para que a LGPD funcione de verdade. Que bom saber que a gente tem essa proteção. Mas e a gente? O que a gente pode fazer para se proteger? A LGPD te dá vários direitos, como o direito de saber quais dados a empresa tem sobre você, de corrigir informações erradas e até de pedir para a empresa pagar seus dados. Nossa, que legal. A gente não está à mercê das empresas, então. Podemos exigir que elas sejam transparentes e controlar como nossos dados são usados. Exatamente. A LGPD te dá o poder de controlar seus dados. Que ótima notícia. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai continuar explorando a LGPD. Fiquem ligados. Até a próxima! E aí, pessoal? Prontos para continuar nossa imersão na LGPD? Com certeza. A gente já desvendou vários mistérios, tipo dados sensíveis, legítimo interesse das empresas e o papel da MPD. Mas ainda tem muito a descobrir, né? Sem dúvida. A LGPD é como um iceberg. A gente só vê a pontinha. Hoje vamos mergulhar mais fundo. Perfeito. E já que falamos tanto em proteger nossos dados, queria entender melhor a autodeterminação informativa. Parece complicado, mas qual é a ideia? Basicamente, é o seu direito de ser o protagonista da história dos seus dados. Você decide como, quando e para quem eles são compartilhados. A LGPD te coloca no banco do motorista. Então eu posso escolher se quero ou não compartilhar meus dados, mesmo que a empresa me ofereça algo legal. Exatamente. Você pode dizer não, e a empresa não pode te penalizar. Claro que às vezes fornecer dados é essencial para um serviço, tipo abrir uma conta no banco.
mas a decisão é sua. Interessante. E a LGPD garante que as empresas respeitem essa decisão. Sim, a lei te protege. Você tem o direito de acessar seus dados, corrigir erros, pedir para pagar e até saber para quem a empresa compartilhou. A LGPD te dá as ferramentas para ser um guardião dos seus dados. Parece que a LGPD nos dá poder nesse mundo digital. A gente viu que ela trata do direito à imagem, como isso funciona na prática. A regra é que usar a sua imagem, seja foto ou vídeo, depende da sua permissão. Mas, claro, tem exceções. Que tipo de exceções? Digamos que você está num evento público, tipo um show, e um fotógrafo de jornal tira sua foto. Ele pode usar a foto numa matéria sobre o evento, mesmo sem sua permissão, porque é de interesse público. Ou se você for uma figura pública, sua imagem pode ser usada em notícias, desde que não viole sua dignidade. Então, mesmo famoso, você não perde o direito à imagem. A lei busca um equilíbrio. Isso aí. A lei reconhece que o direito à imagem não é absoluto, mas é preciso cuidado para não invadir a privacidade das pessoas. Faz sentido. E como saber se o uso da minha imagem é legal e ético? A LGPD diz que o uso da imagem deve ser de boa-fé, respeitando a dignidade e com finalidade legítima. Se você se sentir lesado, pode procurar seus direitos. Bom saber. E a gente viu que a NPD fiscaliza a LGPD. Mas como isso acontece? Eles investigam as empresas aleatoriamente. Na verdade, eles priorizam setores de maior risco, tipo empresas com muitos dados sensíveis. E também agem em resposta a denúncias. Então, se eu souber de alguma empresa que está usando meus dados errado, posso denunciar. Claro, a NPD tem canais para receber denúncias, como um formulário online. Eles incentivam a participação da sociedade. Que é legal. E o que acontece depois da denúncia? A NPD pode investigar e, se a violação for comprovada, aplicar punições. E como a gente acompanha a atuação da NPD? Eles publicam relatórios sobre suas atividades, com dados sobre denúncias, investigações e punições. É tudo transparente. Ótimo. Essa transparência é essencial. E agora vamos falar da transparência no judiciário. Afinal, a justiça precisa ser clara e acessível. Exatamente. A transparência no judiciário é fundamental para ter a confiança da sociedade. Mas e o sigilo processual? Em alguns casos, as informações precisam ser secretas. Como a LGPD lida com isso? A LGPD reconhece a importância do sigilo em certas situações, como para proteger a privacidade das partes envolvidas. Então a LGPD não acaba com o sigilo, mas define limites. Isso, a lei busca um equilíbrio entre a transparência e a proteção de outros direitos. E como saber quais informações são públicas e quais são sigilosas? Os tribunais devem divulgar as informações públicas, como a movimentação do processo e as decisões. As sigilosas só podem ser acessadas por pessoas autorizadas. E quem define o que é sigiloso? Geralmente, o juiz decide, com base na lei e no caso específico. E se eu precisar de uma informação sigilosa? Você precisa fazer um pedido formal à justiça, justificando a necessidade. O juiz vai analisar e decidir. Então o acesso é possível, mas precisa de autorização. Sim, a LGPD busca garantir a transparência sem comprometer outros direitos, como a privacidade. E a gente viu que a transparência no judiciário vai além dos processos. A LGPD também exige a divulgação de informações sobre a gestão administrativa e financeira. Sim, os tribunais precisam ser transparentes com seus orçamentos, contratos e licitações. Essa transparência é fundamental para a sociedade acompanhar o uso dos recursos públicos. Com certeza. A transparência garante a confiança da sociedade. E a tecnologia do judiciário, como a digitalização de processos, como a LGPD se aplica. A LGPD se aplica a qualquer tratamento de dados, independentemente da tecnologia. Os tribunais precisam proteger os dados, mesmo usando sistemas digitais. Quais são os desafios para proteger os dados com essa digitalização? Garantir a segurança dos sistemas e evitar vazamentos de dados é um grande desafio. Os tribunais precisam investir em segurança da informação. E além da segurança, o que mais os tribunais precisam fazer? Implementar políticas de privacidade, definir regras de acesso aos dados, treinar servidores e criar mecanismos para receber denúncias. A LGPD trouxe desafios, mas também oportunidades de modernização. Sim, a LGPD é uma oportunidade para o judiciário se modernizar e garantir a proteção dos direitos. Com essa reflexão, chegamos ao fim da segunda parte. Na próxima, vamos continuar explorando a LGPD em outros setores. Fiquem ligados. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa imersão na lei LGPD. A gente já explorou vários aspectos dessa lei, mas ainda falta um pedaço importante, né? A relação entre empresas e consumidores. É verdade. A LGPD muda bastante essa relação, colocando o consumidor em uma posição mais forte. E como isso acontece na prática? A lei exige que as empresas sejam mais transparentes sobre como usam nossos dados e garante que essa utilização seja ética. É tipo um contrato mais justo. Que legal. E quais são os direitos que os consumidores ganharam com a LGPD? A LGPD garante que você saiba quais dados a empresa coleta, para que ela usa, com quem compartilha e por quanto tempo guarda.
É como se a lei abrisse a caixa preta dos dados. Então a gente pode ter um controle maior sobre nossos dados. Exatamente. A lei te dá o direito de corrigir, apagar ou até limitar o uso dos seus dados. E as empresas são obrigadas a atender esses pedidos. Sim, a menos que tenha uma justificativa legal para negar. E se a empresa não cumprir a lei? Aí entra a ANPD, que pode aplicar punições, como multas, e até proibir a empresa de usar os dados. Aí hoje o LGPD não está de brincadeira, então. Mas, e com a tecnologia sempre mudando, a lei consegue acompanhar. A LGPD foi criada para ser adaptável. Ela define princípios gerais que valem para qualquer tratamento de dados, independente da tecnologia. É como um guia para o futuro. Então a lei não fica ultrapassada. Não. A ANPD interpreta a lei e cria diretrizes para garantir que ela seja aplicada em cada nova situação. E a gente viu que a LGPD exige transparência das empresas. Mas essa transparência precisa ser proativa. A lei não obriga a publicação de relatórios, mas a empresa precisa te dar informações claras sobre o uso dos seus dados quando você pedir. Então, se quem quiser saber o que uma empresa está fazendo com meus dados, é só perguntar. Isso. E a empresa é obrigada a responder de forma transparente. E o governo. A LGPD vale para ele também. Sim, a LGPD vale para qualquer um que lide com dados pessoais, seja empresa ou governo. O governo também precisa seguir as regras e proteger nossos dados. Exatamente, a lei vale para todo mundo. Para a gente finalizar, acho importante a gente falar da conscientização sobre a LGPD. As pessoas precisam conhecer seus direitos, né? Concordo. Quanto mais a gente souber sobre a LGPD, mais a gente pode cobrar das empresas e do governo respeito aos nossos direitos. E é por isso que a gente faz o Deep Dive, né? Para trazer informação de qualidade e ajudar pessoas a entenderem temas complexos. É isso aí. Informação é poder e a gente precisa usar esse poder para garantir a proteção dos nossos dados e construir uma sociedade mais justa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa jornada pela LGPD. Lembre-se, a lei está aqui para nos proteger, então vamos usar ela a nosso favor. Valeu por acompanharem a gente nesse Deep Dive. Até a próxima!